Sejam bem-vindos. Vamos lá, aguardar só um pouquinho para a gente poder começar. Falando sobre a alta de taxa de juros. Como é que a alta da taxa pode prejudicar o investidor? Então vamos lá, pessoal. Quero agradecer a presença de todos, dar as boas-vindas a cada um aqui que está aqui colocando o seu tempo para a gente poder conversar um pouquinho sobre investimentos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Elaine Barros, eu sou consultora de valores mobiliários, registrada pela CVM, também sou planejadora financeira, especialista em investimentos e hoje a gente vai falar sobre a alta da taxa Selic, de que forma a alta da taxa pode influenciar negativamente nos seus investimentos. Então, desde já, para a gente entrar no nosso tema central de hoje, eu gostaria de pedir a todos que compartilhassem essa live com os amigos, porque eu tenho certeza que esse assunto, o assunto que nós vamos tratar hoje, é um assunto de utilidade pública. Então, vai ser super interessante, sim. Eu tenho certeza que vai agregar muito valor na vida de vocês enquanto investidores, tá certo? Então, vamos lá, vamos compartilhar essa live com os amigos. E caso durante a minha explanação, eu gostaria muito que vocês colocassem as dúvidas aqui para a gente poder ter essa troca, né? Esse bate-papo bem gostoso, que é isso que acrescenta no nosso conhecimento. Então vamos lá, como a alta da taxa de juros pode prejudicar o investidor? Nós tivemos agora recentemente, né? O Copom ele elevou, na verdade, o Banco Central, através do Copom, elevou a taxa de juros em 0,75. Então, hoje, nós temos uma taxa de juros base, que é a taxa Selic, a 2,75% ao ano. Essa taxa base, ela é chamada como taxa base justamente porque ela serve de base para todas as outras taxas que são negociadas no mercado. E a cada 45 dias, o Copom ele se reúne para revisar essa taxa. Ou ele define pela permanência da taxa, ou ele define pela redução da taxa de juros, ou pela elevação da taxa de juros, que foi justamente o que aconteceu agora. Então, nós tivemos essa alta da taxa de juros e muitos estão falando agora que é a retomada da renda fixa, que a renda fixa agora voltou, o pessoal tem que olhar para a renda fixa. E isso muito me preocupa, porque enquanto planejadora financeira, eu entendo que a gente deve sempre olhar para a renda fixa, independente do valor da taxa. Isso porque, dentro de um planejamento de investimentos, você tem sim alguns objetivos que necessitam de investimentos de renda fixa. E onde a opção que o investidor tem é a renda fixa. Então, independente da taxa estar em patamares elevados ou não, a gente precisa sim olhar com uma cabeça de investidor que olha o dinheiro, o acúmulo patrimonial, com o objetivo de realizar objetivos, realizar projetos de vida. Então, dentro da nossa vida como um todo, a gente tem projetos a serem realizados, projetos que precisam ser realizados num curto espaço de tempo, projetos que precisam ser realizados num médio ou longo espaço de tempo. E de acordo com cada um dos seus objetivos, você vai buscar as opções de investimentos mais adequadas àqueles objetivos. Então, quando a gente fala de projetos, quando a gente fala em algo que a gente deseja realizar, a gente precisa sim olhar para a renda fixa. O que a gente vai analisar na hora de buscar esses investimentos de renda fixa são aqueles 3 fatores de análise de investimentos que a gente tem. Não sei se vocês se recordam ou se vocês conhecem esses 3 fatores, mas eles são a liquidez do investimento, a rentabilidade do investimento e o risco do investimento. Então, você não olha apenas para a rentabilidade. A gente olha também para a liquidez,
O que é a liquidez? É o quão rápido eu consigo transformar aquele investimento em recursos na minha mão para utilizar. Então, dependendo dos objetivos, você precisa olhar muito mais para a liquidez do que a rentabilidade. Então, quando a gente fala, agora é o momento da renda fixa porque a taxa está em patamares, está em momento de alta. Então, a tendência da taxa Selic agora é que ela vá subindo, né? E é por isso que a gente tem que olhar para a renda fixa? Não. Para você compor a sua reserva de segurança, você vai buscar ativos de renda fixa. Para você investir para um projeto de curto, médio ou longo prazo, você vai olhar para a renda fixa também. O que vai diferenciar na hora que você for escolher os seus investimentos de renda fixa? O que vai diferenciar na hora que você for escolher, olhando para o horizonte de tempo do seu objetivo, é se esse ativo vai ser um ativo pós-fixado, ou se ele vai ser pré-fixado, ou se ele vai ser indexado ao IPCA. Então, a gente tem 3 tipos de ativos na renda fixa. Desses níveis, ou você vai fazer um investimento pós-fixado, que é aquele investimento que ele acompanha um determinado indicador, uma determinada taxa, e aí você ganha conforme o movimento da taxa. No caso da taxa Selic, um ativo que seja indexado à taxa Selic, pós-fixado, que leve em consideração essa taxa, ele vai acompanhar a taxa. Então, num cenário de alta de juros, um ativo pós-fixado, ele tende a performar melhor do que um ativo pré-fixado, ou, dependendo da situação, de um ativo indexado à inflação. Então, é isso que vocês precisam olhar na hora que vocês vão escolher os investimentos. Então, só recapitulando aqui, quando a gente está investindo para compor a nossa reserva de segurança, a gente precisa de ativos de renda fixa, independente do cenário do mercado. Taxa Selic alta, taxa Selic baixa, tanto faz. Vai ser sempre renda fixa. E, além de ser renda fixa, obrigatoriamente deve ser um ativo de renda fixa pós-fixado, que acompanha a taxa de juros. Isso porque você sempre vai estar acompanhando o movimento da taxa. E aí, nesse caso, você vai estar sempre acompanhando e não vai estar perdendo em tese, né? Porque os nossos recursos da reserva de segurança, a gente não é para perder, a gente quer acompanhar a taxa de juros, esse é o objetivo. Dentro desse investimento voltado para a reserva de segurança, a gente olha muito mais para a liquidez do ativo e para a segurança do ativo, e não tanto para a rentabilidade. Agora, quando a gente tem objetivos de médio prazo, que a gente tem um horizonte de 2 a 5 anos, a gente já pode abrir mão de liquidez em prol de rentabilidade. Então, nesse caso, pode ser interessante a gente buscar ativos pré-fixados. Aqueles ativos que já têm uma taxa pré-definida. Você já sabe de antemão, na hora que você contrata o investimento, você já sabe qual é o valor que você vai receber no vencimento. Então, você já sabe, você não tem nenhuma surpresa ali. Esses ativos pré-fixados, eles são adequados para projetos de médio prazo. E quando a gente está falando de objetivos com horizonte mais longo, superior a 5 anos, a gente já começa a se preocupar com a inflação. Então, qual é o nosso objetivo aí? Proteger o poder de compra do dinheiro. Então, se eu tenho um objetivo para daqui a 5, 6, 7 anos, 10 anos, eu não sei como é que vai estar o cenário econômico naquele momento. Vai ser uma surpresa para mim. Então, como eu não sei, como eu não tenho bola de cristal, eu preciso proteger o meu poder de compra. Então, nesse momento, quando a gente está investindo para realizar objetivos no longo prazo, a gente precisa proteger o poder de compra do dinheiro e, por isso, a gente busca sempre ativos que tenham essa proteção, como os ativos indexados ao IPCA, que é a nossa taxa que mede a inflação. Então, a gente busca esses ativos que são indexados ao IPCA. Agora,
Por que eu falei, né, no título da nossa live de hoje sobre a questão do prejuízo para o investidor? O investidor, como muitos investidores iniciantes, ou até mesmo investidores já experientes, eles investem olhando para a rentabilidade. Então, você escolhe um ativo de acordo com a rentabilidade que ela está te prometendo naquele momento. E aí, você não olha para o que você está querendo fazer com aquele dinheiro. Qual é o seu objetivo com aquele dinheiro? E é isso que vocês deveriam se atentar com o objetivo de vocês. Se você está buscando aquele investimento, provavelmente você tem um porquê. Você tem um objetivo a ser atingido ali. Então, você precisa olhar o horizonte de tempo que você tem para investir. E aí, olhando esse horizonte de tempo, você vai buscar um investimento que seja mais condizente com o seu horizonte de tempo, com o tempo que você tem para investir aquele recurso. E aí sim, você vai olhar as opções que você tem no mercado. Nesse momento, você pode até comparar a rentabilidade. Mas a primeira coisa que você deve olhar no investimento, quando você investe com objetivos pré-estabelecidos, é o seu horizonte de tempo. Então, você vai olhar o quê? A liquidez do investimento. Se você precisa desse recurso num curto espaço de tempo, você precisa de mais liquidez. Se você precisa desse recurso num espaço de tempo maior, você pode abrir mão da liquidez e buscar maiores rentabilidades. Então, é assim que funciona a dinâmica. E quando vocês fazem isso, quando vocês investem com objetivos pré-estabelecidos, vocês têm muito mais chances de não perder dinheiro no mercado financeiro. Quando você tem um objetivo, sabe para que você está investindo e busca um investimento que seja mais adequado para o horizonte de tempo do seu objetivo, as chances são muito maiores de você acertar o investimento e de você não perder dinheiro no mercado financeiro. E por que eu estou falando isso aqui? Porque os ativos de renda fixa, assim como os fundos de investimento de renda fixa também, eles têm a marcação a mercado. Então, o que é a marcação a mercado, Elaine? O que é essa tal de marcação a mercado? Esses títulos, eles são reprecificados diariamente, de acordo com a demanda do mercado. Então, todos os dias, o valor do título, ele vai ser alterado de acordo com o que o mercado está entendendo que é a taxa mais adequada para aquele momento. Então, o mercado somos todos nós, que são as instituições bancárias, instituições de investimento, as financeiras, todas essas pessoas que operam no mercado financeiro compõem o mercado. E as taxas que são trabalhadas diariamente, elas são definidas pelo mercado. O que o Copom define é a meta da taxa de juros. É a meta, de acordo com a expectativa do mercado, de acordo com o que o mercado está acreditando que vai acontecer ou não para os próximos anos com a taxa de juros. Então, levando isso em consideração, o Copom, ele movimenta essa taxa. É claro que tem outras circunstâncias que também operam nesse sentido. Então, o Copom, ele olha também outras coisas, outros acontecimentos macroeconômicos e microeconômicos para definir qual vai ser a taxa básica de juros. Por exemplo, o mercado estava acreditando que a alta da taxa, estava acreditando que iria ocorrer essa alta na taxa de juros, mas o que o mercado estava precificando para a taxa era aí em torno de 0,25, 0,50. Então, era isso que o mercado acreditava que ia acontecer. O Copom veio e aumentou em 0,75. Por quê? Porque, nesse momento, com uma taxa de juros muito baixa, o que está acontecendo com o mercado de títulos? O governo, ele utiliza esses títulos públicos, ele emite títulos públicos para buscar recursos para financiar as dívidas, né? A dívida do governo. Então, ele busca recursos, ele emite títulos no mercado, visando o quê?
pegar dinheiro emprestado com o investidor para poder pagar a dívida. Só que o governo estava tendo uma certa dificuldade na negociação desses títulos. Por quê? Porque como a nossa taxa está muito baixa, os investidores, e aí eu quero me reportar para os investidores internacionais, eles não estão aceitando correr o risco que tem na nossa economia, o risco de crédito, para receber uma taxa tão baixa, de 2%. Estava muito baixa para eles correrem esse risco. Então, o que estava acontecendo? Os investidores internacionais estavam retirando o dinheiro da nossa economia. Consequentemente, eles estavam retirando o dólar e o que estava acontecendo com a taxa de câmbio? Subindo, a gente está com a taxa aí super elevada. Por quê? Porque os investidores internacionais, eles estão tirando dinheiro, eles não querem investir no nosso título, nos títulos de dívida. Por quê? Porque a gente está pagando muito pouco, uma taxa muito baixa. Então, qual é o movimento que o governo faz para tentar chamar esses investidores novamente? Ele eleva a taxa de juros, consequentemente, esses investidores acreditam que é mais interessante nesse momento investir e aí acabam trazendo dólares para dentro da nossa economia. E dessa forma, com mais dólares circulando na nossa economia, a gente consegue reduzir a taxa de câmbio. Então é esse o movimento. E o que acontece com a marcação a mercado? Percebe que essas negociações feitas dentro do mercado são a oferta e demanda. O governo está ali ofertando os títulos e aí a gente tem que saber se tem pessoas querendo emprestar dinheiro para o governo a taxa tão baixa. Para ele conseguir tomar crédito dessas pessoas, para ele conseguir captar recursos, ele vai precisar o quê? Aumentar a taxa de juros. E com isso, o que a gente faz? O que acontece nesses títulos? Eles sofrem essa marcação a mercado. Então, todos os dias, o valor do título é reprecificado. Então, você, investidor que compra um título, há, por exemplo, uma taxa de 4% ao ano, um pré-fixado ou um IPCA mais 4% ao ano, hoje você comprou por essa taxa. Amanhã esse título vai estar sendo vendido por outro valor, de acordo com a demanda do mercado. E aí, digamos que por conta da elevação da taxa de juros, esse mesmo título que você comprou a uma taxa pré-fixada de 4%, IPCA mais 4%, esteja sendo negociado amanhã por uma taxa de IPCA mais 5%. Então, esse que você comprou por 4, para você revender esse título, você vai ter que revender a preço de mercado. Ou seja, a pessoa que vai recomprar o seu título, ela vai pagar um preço menor. Por quê? Porque agora esse título está pagando 5%. Então, se você quiser vender o seu título no mercado, você vai ter que vender ele com uma taxa de juros de 5%. Consequentemente, essa diferença entre os 4% que você contratou e os 5% que é o que o mercado está querendo, essa diferença vai ser descontada no preço do seu título. Então, você acaba perdendo dinheiro quando você investe num título que sofre a marcação a mercado e a taxa de juros sobe. Então, nesse movimento de alta de taxa de juros, você que já está investido num título que sofre essa marcação a mercado, como é o caso dos títulos do Tesouro Direto, você tem uma perda financeira, caso você faça a venda desse título antes da data do vencimento. Então, esse é o prejuízo que o investidor pode ter se ele não levar o título até a data do vencimento. E é por isso que eu bato tanto na tecla de que vocês devem buscar os investimentos
de acordo com o horizonte de tempo do projeto de vocês. Se vocês querem se aposentar em 2035, comprem o título Tesouro IPCA 2035 ou próximo a isso, a próxima data em que vocês desejam resgatar esse recurso. Por quê? Porque se você precisar vender ele antes da data do vencimento, você corre esse risco, o risco da marcação a mercado. É claro que assim como vocês podem ter perdas financeiras quando a taxa de juros sobe, você também pode ter um ganho superior àquele que você contratou quando a gente está num ciclo de queda da taxa. Então, quando a gente está num ciclo de queda de taxa de juros, olha só como é que acontece o movimento. Você está com um título que tem vencimento para daqui a 5 anos. E esse título que você comprou, ele está te pagando 4% ao ano. Quando a taxa de juros cai, por exemplo, para 3% ao ano, a partir desse momento, esse seu título não está rendendo mais 4%. Ele vai estar rendendo 3% ao ano. Mas, Elaine, e essa diferença? Como é que fica essa diferença? Essa diferença entre os 4 que você contratou e os 3 que ele está sendo negociado agora, essa diferença, pelo prazo que você contratou o seu investimento, esse valor todinho você vai ter de lucro hoje. É por isso que dizem que você consegue ter ganhos de bolsa de valores em títulos de renda fixa. Porque quando a gente está num ciclo de queda de taxa, a gente tem aí uma possibilidade de ganhar mais do que o valor que a gente contratou no momento presente. Por quê? Toda essa diferença entre a taxa que você contratou e a taxa que o título está sendo negociado, a menor, toda essa diferença durante esse período, ela é adiantada para você, então você tem um ganho maior. Mas isso quando a gente está num ciclo de queda de taxa de juros. Só que não é o que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente está num ciclo de alta de taxa de juros. Consequentemente, o movimento que vai acontecer nos seus títulos, caso você realize a venda antecipada, é um movimento de perda financeira. Porque se você contratou um título te pagando 4 e esse título hoje está pagando 5, 6, 7, essa diferença toda vai ser descontada do preço do seu título caso você faça o resgate antes da data do vencimento. Deu para entender a dinâmica? Então, só para recapitular para vocês. Ciclo de queda de taxa de juros, potencial de ganhos elevados em títulos públicos que sofrem a marcação a mercado. Ciclo de alta de taxa de juros, possibilidade de perda financeira em títulos que sofrem marcação a mercado. Então, nesse momento, é interessante para vocês olharem para o horizonte de tempo do investimento que vocês estão buscando. Se você tem um projeto a ser realizado daqui a 5 anos, busque investimentos com prazo de vencimento daqui a 5 anos. Se você está investindo para sua reserva de segurança, invista em títulos pós-fixados, que são aqueles títulos que acompanham uma determinada taxa e que justamente são os títulos que ganham, ou seja, que se valorizam em momentos de alta de taxa. Então, em cenários de taxa de juros alta, em ciclo de alta de taxa de juros, os títulos que vão performar melhor, ou seja, em que o investidor vai estar ganhando mais, são os títulos pós-fixados e não os títulos pré-fixados. Deu para captar a mensagem? E é por isso que eu disse que você pode sim ter prejuízos nos seus investimentos de renda fixa com a alta da taxa de juros. Mas aí, por que eu estou dizendo tudo isso? Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês? Para trazer à mente de vocês a importância de vocês terem uma estratégia definida de investimento. E dentro dessa estratégia, vocês olhem para o objetivo de vocês, para o horizonte de tempo do objetivo de vocês. E busquem sempre
investir de acordo com o prazo em que vocês precisam resgatar esse recurso. Porque dessa forma, vocês não vão ficar na mão de cenários econômicos. Então, você não vai precisar ficar preocupado se a taxa vai subir ou se a taxa vai cair, porque você contratou um título e você vai levar ele até o vencimento e você não tem risco de ter perda financeira. Por isso é tão importante que vocês tenham uma estratégia definida, por isso que é tão importante que vocês invistam com foco na realização de objetivos financeiros. Invistam sabendo que vocês precisam alinhar o investimento com o horizonte de tempo que vocês têm para investir e para resgatar aquele recurso. Não olhem apenas para a rentabilidade, porque muitas das vezes a rentabilidade não é o principal fator de análise do investimento. Porque justamente por isso que eu estou falando para vocês aqui. Vocês podem ter perdas financeiras num cenário de alta de taxa de juros, se vocês estiverem em títulos que são prefixados ou indexados ao IPCA, mais uma taxa prefixada. Então, esses títulos, eles sofrem muito em momentos de alta de taxa, cenários de alta de taxa de juros, esses títulos são muito prejudicados. E o investidor que faz o resgate desse título antes da data do vencimento, ele sofre essa penalidade e acaba que você tem um prejuízo financeiro, onde você acreditava que não teria possibilidade de ter perda financeira, que é na renda fixa. Pessoal, e falando de tudo isso, sobre investimentos de renda fixa, sobre marcação ao mercado, sobre investir com estratégia e saber os cenários que são mais adequados para cada tipo de investimento, falando de tudo isso, eu preciso informar a vocês que estão abertas as inscrições para a segunda turma do meu curso Método Start, que é um curso onde eu ensino a investir passo a passo, ensino você a montar carteiras de investimento de forma estratégica, de acordo com cada um dos seus projetos financeiros. Então, para mim, é dessa forma que a gente precisa utilizar o mercado financeiro. Existem investimentos para todos os gostos e para todos os horizontes de tempo. Basta que você saiba quais são esses investimentos. E para isso é importante que você tenha esse conhecimento. E o método Start, ele proporciona isso para vocês, esse conhecimento. E mais do que conhecimento, é fundamental que vocês tenham alguém para estar orientando vocês. E é por isso que, ao adquirir o método Start, você leva também a minha consultoria individual, através do nosso grupo exclusivo, apenas para alunos do método. Então, além de adquirir esse conhecimento, além de ter todo esse arcabouço de informações para te ajudar a escolher as melhores opções de investimento para os seus objetivos específicos, para o seu horizonte de tempo, você vai levar também a minha consultoria individual. Então, você vai ter o conteúdo e o acompanhamento de um profissional. E eu acho que a consultoria em si já é para lá de especial. Então, pelo preço que o curso tá sendo vendido, o investimento que você faz para adquirir o método Start, você não paga uma consultoria de investimentos. E dentro do método você leva junto a consultoria. Isso porque, de acordo com o nosso código de ética, dentro da nossa profissão, a gente precisa acompanhar o cliente. A gente precisa acompanhar o investidor. Eu não posso simplesmente jogar o conteúdo em cima de vocês e deixar que vocês se virem. Isso fere o código de ética. Então, eu preciso acompanhar o que vocês estão fazendo, ajudá-los a tomar decisões. E é por isso que o meu curso Método Start, ele vem com a consultoria. Então, além de ter o arcabouço das informações, todo o conteúdo, todo o conhecimento necessário, através das videoaulas, através do material de apoio, através das planilhas que eu disponibilizo para vocês. Além disso tudo, eu monto também desafios dentro do método para poder impulsionar vocês a tomarem as decisões, a
tomarem as decisões que muitas das vezes a gente acaba se limitando ou se boicotando e não vai à frente. Então, a gente tem desafios dentro do método e, além disso, também vocês têm o meu acompanhamento full time. Então, o tempo todo em que vocês estão estudando e aplicando o método, vocês vão ter o meu acompanhamento para ajudá-los a tomar boas decisões financeiras. Isso, para mim, é fundamental, é de suma importância. Eu jamais poderia deixar vocês sozinhos para tomar as decisões somente com o conteúdo. Eu precisava dar esse apoio, eu precisava estar junto com vocês para que eu não fira o meu código de ética enquanto profissional. Então, adquirindo o método, vocês levam junto a minha consultoria. E aí, como o curso é um curso que não tem prazo de vencimento, é um curso vitalício, essa consultoria, dentro do nosso grupo exclusivo, ela também se torna vitalícia. Então, olha que maravilha! Você levar um curso de quebra, levar um consultor de investimento juntos. É para lá de maravilhoso, tá bom? Então, se vocês quiserem saber mais informações sobre o método START, tem o link na minha biografia e tem também um destaque falando tudo sobre o curso. Então, deem uma olhada lá na minha biografia, o link para acesso ao curso está lá e um destaque para vocês entenderem passo a passo ali como é que funciona o método, tá certo? Espero que vocês tenham entendido o movimento de marcação a mercado. Espero que vocês tenham entendido também que a gente deve investir com foco na realização de projetos financeiros, olhando para o horizonte de tempo que a gente tem disponível para investir e não apenas para rentabilidade. Porque você pode contratar a melhor rentabilidade do mundo. Você pode estar num ativo que te pague 10% ao ano, mas se você precisar vender esse ativo hoje, com o ciclo de alta da taxa de juros, você vai perder dinheiro. Pode ter certeza disso, tá bom? Então, é importante que vocês entendam a marcação a mercado, é importante que vocês entendam como investir de forma estratégica para que vocês não percam dinheiro e não se tornem reféns dos cenários econômicos, nem de momentos de queda, nem de momentos de alta da taxa, simplesmente que vocês invistam com responsabilidade, com tranquilidade, com sabedoria e realizem cada um dos projetos financeiros de vocês, tá certo? Eu estou aqui disposta e aberta para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. É só deixar nos comentários da postagem ou me mandar um direct, que será um enorme prazer tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigada pela presença, Juliano, Marco, Gilberto, Victor. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês e nós nos vemos na próxima live. Um forte abraço!